estamos aqui para mais um programa, com muita alegria, conversando com vocês, um programa em diálogo, onde nós temos hoje o professor da PUC São Paulo, do Departamento de Contabilidade, Fernando de Almeida Santos. Obrigado de ter vindo, ter disponibilizado esse tempo para conversar com a gente nesse bate-papo sobre a gestão da educação à distância, que é um tema hoje muito polêmico. Gestão já é, imagine na educação à distância. Faz parte deste diálogo o Fernando, nosso convidado. Temos aqui também parceira, né, Márcia Almeida Batista, da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde, que está sempre muito próxima, e eu, Neide de Aquino Nofres, também da Faculdade de Educação, nós três da PUC de São Paulo. Então, Fernando, bem-vindo, né? Acho que a pergunta inicial teria que ser: qual é o link, qual é a articulação entre a contabilidade, que você é professor, e a gestão? Bom, primeiramente, eu agradeço estar aqui. É um prazer falar com os ouvintes, é um prazer estar aqui, professora Neide Nofres, professora Márcia. Então, sempre bom poder debater sobre um tema que particularmente eu gosto e que eu acho que é super importante para a educação no país e até internacionalmente. Sobre a contabilidade, tem vários links. Tem um primeiro link do ponto de vista de gestão, porque é impossível se pensar em educação, se pensar em modelos de ensino, sejam públicos ou privados, sem um equilíbrio financeiro, sem uma contabilização, sem uma organização. E tem um outro que é a relevância de como aplicar os conhecimentos de educação à distância que trouxeram e transformaram muito a educação no mundo para a nossa, não vou nem falar em sala de aula, mas a nossa educação. Por que não falar em sala de aula? Porque a própria dimensão da sala de aula ela tem que ser concebida de uma forma diferente. Então, é um desafio para nós, professores, constantemente acompanhar todas essas tendências, todas essas mudanças que não acabaram e que são, na verdade, mudanças a fim de poder acompanhar as mudanças mundiais. O mundo mudou muito, os nossos filhos são muito diferentes dos nossos pais e nós somos muito diferentes dos dois. Sim. E temos que compreender isso para poder ter uma sociedade melhor, uma sociedade que valorize a educação de uma forma diferente. Sim. A educação tem que ser construída de uma forma diferente para atender essas necessidades. Nessa forma diferente, eu queria que você explicasse para nós por que educação à distância. Então, a educação à distância ela surgiu de uma maneira muito dissociada do ensino presencial. Então, a educação à distância, ela, de certa forma, existiam modelos, desde a época do papel, onde nós tínhamos modelos brasileiros e tudo mais, que foram aplicados, muitos com muito sucesso, né, porque o ensino à distância ele pode ter qualidade ou não, da mesma forma que o ensino presencial pode ter qualidade ou não, depende de quem está fazendo a gestão e depende dos docentes, depende da estrutura. E essa educação à distância, ela veio trazendo uma inovação no ensino. Só que ela era dissociada do ensino presencial. E cada vez mais o que nós vemos é uma educação à distância muito presente no ensino presencial, inclusive, de forma que eles acabam ficando, de certa forma, confusos, porque nós não sabemos exatamente o que é a distância e o que é presencial no mundo. Para o senhor, qual que seria a diferença mais importante entre a educação presencial e a distância? Bom, a educação presencial, pelo seu histórico, ela traz o ensino tradicional, na maioria das vezes, né? Isso, historicamente, também mudou muito. Mas se nós trouxermos há 20 anos atrás, 10 anos atrás, e ainda hoje há faculdades que são extremamente conteudistas, onde o professor vem, ensina e o aluno recebe a informação. Esse tipo de ensino para o aluno é muito cansativo e é uma forma que o aluno hoje tem muita dificuldade de absorção, até pela própria característica do aluno atual. O ensino à distância, por sua vez, ele permite uma transversalidade, o aluno permite migrar nos conteúdos, ele permite, ele tem muito mais flexibilidade para esse aprendizado. Desculpa, para entender um pouco, você está dizendo para mim que o ensino à distância, em geral, ele não é feito aula a aula. Ele pode ser feito um pacote inteiro. E aí é isso que permite o aluno correr diferentemente pelo processo. Permite uma linearidade. Não existe uma linearidade.
E isso é um erro que às vezes as faculdades fazem, que é de transformar a aula presencial em à distância. Como se fosse simplesmente pegar a sua aula e transformar à distância. Como existe também uma confusão de que se eu usar tecnologia, eu tenho um ensino moderno. Não é verdade. Na verdade, a tecnologia é uma ferramenta muito importante, mas que ela não garante um ensino atual, moderno, dinâmico e que seja conectado com o mundo presente. Eu posso dar uma aula sem tecnologia e que eu consigo, de certa forma, trazer informações fantásticas e construir o conhecimento com o aluno de forma participativa. Agora, essa diferença entre o ensino presencial e a distância, ela é histórica. Hoje, ela diminuiu muito, porque as faculdades observaram que cada vez mais é necessário utilizar ferramentas de educação à distância no ensino presencial e utilizar ferramentas presenciais no ensino à distância. Há uma tendência de modelos híbridos. O que são modelos híbridos? São modelos que se confundem. O próprio instrumento do Ministério da Educação hoje, ele é o mesmo, mas ele autoriza cursos à distância e cursos presenciais. Eu acredito que isso é uma falha. A tendência é autorizar e reconhecer cursos. Pouco importante se eles são à distância ou presenciais. Então, pera um pouquinho, então deixa eu ver. No curso à distância, o aluno tem a oportunidade de acessar o conhecimento na hora que ele quiser, porque fica exposto o conhecimento ali e o aluno não tem aquela hora, porque o presencial traz uma rigidez de dia, horário, local, e se você se atrasar, e aí tem a questão. Ou à distância tem a oportunidade de ele poder acessar na hora que ele quiser, porque ele é tido como modelo à distância. Agora, outra coisa, né, Fernanda, é usar técnicas e tecnologias. Por exemplo, eu vou fazer uma aula e eu quero que você veja um site. Então, isto não é necessariamente um recurso chamado à distância, é um recurso técnico que o professor vai dizer, minha neta, por exemplo, desde os 10 anos, acessa o Google, nem por isso é o ensino à distância. Então, acesso a essas ferramentas são presenciais. O que você está dizendo para nós é que a distância tem um componente que o aluno pode acessar e isso vai trazer uma autonomia para o estudante? Desde que o modelo organizacional permita isso. Porque eu posso criar um modelo à distância engessado e que não permita isso. Da mesma forma que eu posso criar um modelo presencial que permita complementações à distância e que permita flexibilidade. Então, às vezes, o professor confunde, olha, eu estou usando PowerPoint, eu estou usando, eu consigo acessar a internet. Então, eu sou um professor que trago isso. Na verdade, eu estou passando informação da mesma forma. Sim, tecnologia, né? E é possível orientar alunos de forma presencial, mas de maneira que permita ele buscar o conhecimento da maneira como ele queira e construir esse conhecimento de forma que o que é mais interessante para o aprendizado dele, ele busque, independente de estar presente ou não. Eu tenho visto, Fernando, em pesquisas, né, principalmente em Portugal, que tem a Universidade Aberta de Portugal, o reitor uma vez comentou comigo que ele via a educação à distância mais para uma população com mais maturidade, mais velha, partindo do pressuposto que a pessoa, depois que está em efetivo exercício, ela quer continuar estudando e não quer mais voltar àquela rigidez de escola. Vai lá, professor, fecha mais. Então, e que o jovem, na verdade, deveria ter ainda a presença de um professor. Isso é o que é a pesquisa que eu li e que o reitor comentou comigo. E a gente vê no Brasil exatamente o contrário. Eles querem educação à distância cada vez mais cedo. Outro dia me perguntaram educação à distância para quem tem 10 anos, Márcia. Veja bem, Fernando. 10 anos, cursos de educação à distância para 10 anos. Como você vê isso? Eu não sou contra. Certo. O que eu sou contra é de ser só à distância. Certo. Da mesma forma que o ambiente presencial, ele é importante para a vida acadêmica. Imagina um aluno de 18 anos que ele está querendo ingressar numa faculdade, ele ter o ambiente é uma coisa importante. Por isso que eu acho que os modelos se confundem. Hoje, por exemplo, um professor ficar, às vezes, eu não aceito que um aluno utilize celular em sala de aula. Só que às vezes ele utiliza o celular porque ele está acessando um conteúdo que o professor disponibilizou. Então o professor tem que entender que a sociedade está diferente. E o aluno não consegue ficar 4 horas ouvindo informação. Então nós temos que colocar esse aluno, e é um desafio não só para o professor, mas para o aluno. Porque como é que o aluno está acostumado? Pesquise sobre Dom Pedro, ele vai lá, pega
material e traz, ó, trouxe aqui sobre Dom Pedro. Isso não é pesquisa, e nós temos que ensinar isso desde do ensino básico. E, professor, o nosso tema é gestão, né? Gestão da educação à distância. E gestão, o senhor escreveu sobre isso, né? Gestão passa por aí, assim, equacionar o tempo presencial e o tempo à distância. O que o senhor estava pensando quando o senhor vai falar sobre gestão da educação à distância? Então, em primeiro lugar, eu penso o seguinte, eu penso que os modelos de educação à distância eles estão cada vez mais híbridos, assim como os modelos presenciais, por 4 motivos. O primeiro motivo é que os modelos presenciais, eles têm momentos à distância. O segundo motivo é que os modelos à distância têm momentos presenciais. O terceiro motivo é que as faculdades presenciais hoje, elas podem ofertar disciplinas à distância. E o quarto motivo é que, como muitas faculdades ofertam os dois, é possível o aluno cursar as disciplinas da forma como ele quiser. Quando eu falo em gestão, é não só pensar nisso, mas é pensar na concepção. Quando eu construo um curso ou quando eu construo uma instituição de ensino, eu tenho que pensar o que eu quero, qual é o meu público-alvo, o que eu espero desse curso e como é que eu vou fazer a gestão para poder atender esse curso de forma que eu atenda as necessidades dele. Correndo o risco, inclusive, de desenvolver um curso e atingir um outro público. Por quê? Porque não consegui, de certa forma, identificar as necessidades dele. Um exemplo muito claro, uma vez uma instituição fez uma pesquisa com os alunos de educação à distância sobre se eles tinham computador ou não. Isso já faz uns 3 anos, quer dizer, não é uma pesquisa muito atual. E a interpretação foi... O problema da tecnologia é que 3 anos já é velho. Já é velho. Né? Ontem é velho. Né? E aí, faz 3 anos. E eles, na época, qual foi a conclusão? Os nossos alunos são alunos que não têm muita condição financeira, porque eles só 50% têm computador. Né? E nós devemos reduzir a mensalidade. Aí foram e reduziram. E não tiveram atração de mais alunos por causa disso. Aí eles fizeram nova pesquisa. Aí eles descobriram que o problema não é que eles não tinham condição financeira. É que quando perguntou se eles tinham computador, eles não tinham, eles tinham notebook. E a preocupação deles não era o valor da mensalidade, mas era a flexibilidade do curso e o acompanhamento. Então, isso faz com que a concepção do ensino tenha que ser de uma forma diferente. O ensino tem que ser mais flexível, o professor tem que ter competências diferentes. O professor, por exemplo, ele tem que responder o aluno de uma maneira mais rápida. O aluno quer, ele sente a necessidade disso. Ele tem que estar organizado, por exemplo, para responder o aluno de forma disciplinada. Isso gera alguns problemas até trabalhistas em alguns casos. Porque se tem aluno que manda a mensagem às 3 horas da manhã e às 4 ele cobra que o professor não respondeu ainda. Qual a solução para isso? A solução é ter uma disciplina e falar, olha, o horário de resposta do professor é tal, engessar o horário de resposta para que o aluno também se discipline. É que quando o senhor fala em engessar, fica bem pesado, né? Eu diria delimitar, organizar, planejar. Exatamente. Né? Quando eu falo engessar, eu falo de certa forma para chocar, para mexer. Da contabilidade. Porque, na verdade, o que é esse engessar? É definir parâmetros. É porque o senhor tem falado bastante, o senhor repetiu algumas vezes a ideia de que o aluno não a consegue, o aluno não quer, o aluno... E essa é uma questão na universidade, né? Assim, em que medida nós estamos aqui para contemplar aquilo que o aluno quer? Né? Porque, de alguma maneira, ele não consegue ficar, mas talvez a gente pudesse se perguntar, deveria? Né? Porque na verdade, diferente. Tudo que é novo é desafiador, mas causa medo. Tudo que é novo é desafiador, mas causa medo. Então, quando eu falo o aluno não quer, quando eu traz uma proposta e falo, olha, a proposta é construir o conhecimento, a proposta é que você traga o problema, quando ele vem para uma orientação, por exemplo, e fala assim, olha, professor, eu quero que o senhor defina o objetivo da minha pesquisa. Eu falo assim, não, eu quero saber da sua realidade para construir o teu objetivo. Apesar de ter resistência inicial, os frutos são muito melhores. Primeiro porque esse aluno sai mais bem formado, ele sai melhor para o mercado de trabalho, ele consegue um desenvolvimento tecnológico que hoje é fundamental para o desenvolvimento da sociedade. Em segundo, que ele cria autonomia.
Em terceiro, que a geração de resultados é muito melhor. Por exemplo, eu tenho participado de congresso, eu tenho publicado com aluno, e muitas das vezes é justamente por permitir essa flexibilidade. Né? No ensino da disciplina, no ensino da contabilidade, é um pouco mais desafiador do que uma orientação. Porque como nós temos o conteúdo que temos que cumprir, muitas das vezes nós temos o material e nós buscamos fazer com que ele compreenda dentro daquele conteúdo. Mas é possível refletir para cada vez mais nós, junto com a sociedade, construirmos essas formas alternativas para poder produzir esses resultados de maneira que o aluno tenha mais poder em relação ao conhecimento. Agora, Fernando, eu tenho visto, né, que uma das críticas que se faz a essa educação à distância é a questão da infraestrutura mesmo, da própria gestão, porque depende de condições. No presencial, nós brincamos, né, a pedagogia da saliva, pedagogia da saliva e o giz. Na educação à distância, a saliva e o giz não vão dar conta, embora na educação à distância a gente sabe que tem momentos obrigatórios, até do ponto de vista legal, presenciais, né? Mas como fica essa infraestrutura que a gestão tem que fornecer, que extrapola esse perfil de aluno? Mas eu entendo que o ensino presencial, só com giz e lousa, hoje é muito difícil também, para essa sociedade moderna. Por quê? Porque a infraestrutura, hoje o aluno pede isso. Né? Quando algumas faculdades iniciaram, no Brasil e nos Estados Unidos, isso tem dado estatístico, elas achavam o seguinte: eu preciso de um professor para uma disciplina, por exemplo, para contabilidade, e pouco importa se eu tiver um aluno 1 milhão, o custo vai ser o mesmo, então vai ser ótimo, eu monto uma infraestrutura mínima e resolve esse problema. Essas faculdades que começaram dessa forma, por dados estatísticos, hoje elas estão extremamente inchadas e com dificuldade de operação. As faculdades que mais se desenvolvem são as que iniciaram com a concepção já mais moderna de educação à distância. Desculpa, eu só vou te interromper porque eu queria saber o que é inchado. Inchado significa que elas têm uma estrutura que hoje, ao invés de ser uma estrutura mais barata, eles têm uma estrutura extremamente cara, inoperante e com dificuldade de acesso ao aluno. Por quê? Porque eles montaram uma estrutura no momento anterior. Isso nos Estados Unidos e no Brasil tem dados estatísticos que mostram isso. Quer dizer, excesso de professor, excesso de burocracia. Excesso de professor, excesso de burocracia, excesso... E hoje, o que nós temos? Nós temos claro que é preciso montar uma infraestrutura adequada aos alunos, sabendo que o professor ele consegue atender de forma organizada, de forma adequada, um limite de alunos. Da mesma forma que no ensino presencial. Talvez o aluno à distância ele dê mais trabalho que o presencial, porque ele quer interação. O aluno está em sala de aula, às vezes ele tem vergonha de perguntar, tudo mais. À distância não tem, ele pergunta mesmo. Se o aluno à distância começa a assumir, começa a não dar feedback, ou ele não está acompanhando, ou o professor não está dando resposta e ele se sentiu abandonado. Então, essa interação do professor com o aluno, ela tem que ser constante. E a infraestrutura tem que ser planejada. O que é uma infraestrutura planejada? Antes de iniciar o curso, e tem que ser revista sempre, porque a tecnologia se atualiza de uma maneira incrível, mas antes de se iniciar o curso, tem que pensar em verba para treinamento, tem que pensar em verba para infraestrutura, você tem que pensar em toda a logística para poder montar o curso à distância e ter um desempenho satisfatório. E esse custo, essa estrutura, está muito relacionada com a concepção pedagógica. Hoje, o que infelizmente em algumas faculdades a gente vê, se discute muito como melhorar a sala de aula, como melhorar isso, como melhorar aquilo. Mas não se discute a concepção do ensino, que eu acho que é fundamental. Se não discute a estrutura, a forma de avaliação, a concepção, nós estamos mudando detalhes e nós não estamos mudando a essência dos cursos. Por isso que a gestão é importante. Então, na verdade, essa gestão ela é essencial, porque nós temos visto, né, Fernando, muita banalização dessa educação à distância, é como se fosse o ensino apostilado, né? Então, ele faz o material prévio, aí o material prévio é distribuído, e aí ele tem a liçãozinha no material prévio, então é como se fosse mais fácil fazê-lo,
Porque o presencial, o professor, como eu costumo dizer, a gente não olha só o que o aluno sabe, a gente olha como o aluno se comporta, o corpo, vê a emoção pela expressão facial, né? A Márcia, que é da psicologia. A gente vê o aluno na sua, eu diria, essência, não na sua aparência, né? Já coordenei também curtido com essa distância, ele é mais complicado na sua gestão, certo? Embora, às vezes, quando ele consegue ir para o ar. Então, como você vê essa gestão, que é complexa no EAD? E a tendência, eu diria aqui do Brasil, né? Nós já tivemos um computador por aluno, um grande projeto do MEC, né? Já tivemos aqui. Como você vê isso a nível da implantação aqui em São Paulo e no Brasil? Em primeiro lugar, eu acho que o gestor tem que gostar da educação à distância e acreditar. Se o gestor não acreditar ou não gostar, começa a ficar difícil. Segundo, que os docentes têm que acreditar no projeto. Eu acho que é fundamental. Terceiro, o fato de ser à distância não quer dizer que o professor não deve se envolver com o aluno. Por isso, tanto enquanto presencial, como momentos em que ele olha o rosto do aluno à distância, é muito importante. O aluno vê o professor à distância é uma coisa que é muito importante. A utilização de redes sociais, a utilização de mídias, games, ajuda muito. Desde que não seja simplesmente para utilizar a rede social ou para utilizar o game. Desde que esse game, essa rede social, tenha um objetivo que tem relação com o projeto pedagógico do curso. Outro ponto que foi exatamente abordado, que é o ensino à distância, ele é mais barato, ele é mais fácil e para o aluno e para todo mundo, né? Essa concepção é uma concepção antiga. Nós não podemos partir para essa concepção. Ele é mais flexível. Ele é mais flexível, não quer dizer mais fácil. Inclusive, os alunos, eles leem muito mais. Sim. Porque ele não tem como ir para uma prova sem leitura. Né? Nós temos que ter controles sobre critérios de avaliação, tanto ou mais que o ensino presencial. Acho que você falou uma palavra que é educação à distância. Não é o ensino à distância. Acho que tem uma diferença, né? Sim. Eu diria até mais presencial, porque ele tem que conhecer o aluno dele, tem que saber o que está acontecendo. Por isso ele não pode ser professor de 1 milhão, como eu falei. Sim. Tanto faz 1 ou 1 milhão. Não. Ele tem mais trabalho, ele tem mais acompanhamento. E ele tem que gostar, e ele tem que ter outras competências. Se antes em sala de aula era importante ele saber falar, saber se posicionar, conhecer o conteúdo da matéria, saber se planejar para uma aula, à distância ele tem que saber tudo isso, mas ele tem que saber interagir, ele tem que gostar das tecnologias, ele tem que se atualizar muito. E o presencial não precisa se atualizar? Precisa no conteúdo dele. É diferente se atualizar em ferramentas pedagógicas, é diferente se atualizar, o presencial também tem que se atualizar em ferramentas pedagógicas, mas às vezes essa cobrança acaba sendo um pouco menor. É que é engraçado, né? A gente pensa em geral distância como uma distância que existe entre eu e você. Você está lá no computador e eu estou aqui na minha casa, né? E você está falando de uma relação que me parece ainda mais, pode ser ainda mais atenta do que a presencial. Porque acho que é isso, né? Você está falando de uma educação à distância, onde tem um conteúdo, mas você está respondendo às perguntas, você está atento ao que está sendo perguntado. Então, não se trata de você fazer um texto, um trabalho de palestras, 9 palestras sobre um tema, e simplesmente depositar lá com alguns questionários que o indivíduo vai responder. Você está falando disso de uma forma muito mais complexa, né? Você tem que estar atento à entrada do aluno, à resposta que você vai dar para o aluno e diferenciado, né? Eu vou dar um exemplo que aconteceu em Portugal. Alunos de pós-graduação. Vai ser uma piada, então. E eu posso fazer piada de português, né? Porque Fernando de Almeida Santos. Em Portugal, os alunos de pós-graduação, eles estavam ofertando muito mestrado, doutorado, lato sensu, à distância. E quando eles faziam a chamada, eles falavam assim, olha, vai ser à distância e tem alguém que é muito famoso, que é professor do curso. E eles chamavam,
os alunos, eles se manifestaram o seguinte, tudo bem, tem alguém famoso que é professor do curso, esse alguém, num dia, dá uma palestra e ele desaparece. Então, nós queremos que no contrato passe a ter quantas horas nós vamos ter de interação com esse professor. Interação compreende-se em, pode ser uma palestra, pode ser perguntas à distância respondida por eles, pode ser chats ao vivo, mas nós queremos interação. Queremos não que ele simplesmente assine o material ou faça o material e esteja aqui à frente. Nós queremos contato com ele, queremos isso no contrato, mas nós queremos o ensino à distância. Isso demonstra a confusão entre o presencial à distância, que é uma tendência. A tendência é desaparecer esses conceitos, na minha opinião, nos próximos anos, porque cada vez mais o ensino presencial ele tem característica à distância e vice-versa. Fernanda, assim, nós estamos aqui quase que terminando aqui o nosso programa, agradecendo a sua presença, e eu vi até, porque antes de você entrar, você compartilhou conosco o seu entusiasmo da gestão da educação à distância, né? Que é um material de pesquisa e que você convidou vários profissionais, inclusive internacionais também, quer dizer, você tem sempre falado do Brasil e Portugal, o Brasil e essa globalização, né? Então, eu quero te agradecer, porque não dá para esgotar num programa rápido como o nosso, mas que a gente levanta pelo menos os principais indicadores para as pessoas que tiverem que optar ou que conhecer, tenham aonde procurar essa distinção e poderem fazer dos seus cursos uns cursos realmente interativos e não cursos onde o computador traz a informação e eu fico passivo, né? Então, deixar uns 2 minutos para você falar as suas conclusões finais, para a gente fechando. A conclusão final que eu tenho é, em primeiro lugar, as tendências da educação à distância, elas estão muito próximas das tendências da educação. Eu acho que isso é fundamental, né? Falar também que a tendência de universalização, de trocas no mundo, de cursos modernos, de cursos que atendem a novas demandas específicas, é muito clara. Certo. E que os gestores têm que acompanhar. Nós voltamos em outro momento com o nosso programa Um Fato. 2 visões. Obrigada, até a próxima. Até a próxima.